Bem-vindos à terceira aula do módulo 3 e nessa aula a gente vai aprender como é que a gente faz para implementar os modelos de regressão utilizando a API Keras. A primeira coisa que a gente tem que fazer então é importar, algumas coisas do Keras que a gente vai utilizar. Bom, lá do Keras, dos modelos, do meu Keras, então eu utilizo from, que eu quero lá do modelo do meu Keras, eu vou importar o modelo sequencial, que é o modelo que a gente vai utilizar nessa aula. Outra coisa que eu quero importar é a minha camada. Então, lá do meu Keras, das minhas camadas, das minhas layers, eu vou importar a camada densa. A camada dense é aquela que ela é totalmente conectada, Então, todos os neurônios de uma camada são ligados a todos os neurônios de outra camada. Vou rodar essas importações. Ok, deu tudo certo. Então, o meu modelo, eu vou chamar ele de Keras Model. Esse meu modelo ele vai ser então do tipo sequencial. Então, eu vou utilizar essa sequential que a gente importou e vou abrir e fechar aqui os meus parênteses para que ele entenda que eu quero fazer a chamada desse sequencial. Bom, em seguida, eu pego esse Keras Model, que é o meu modelo sequencial, e vou adicionar a ele, então add, Vou adicionar a ele uma camada do tipo dense. Essa camada que eu vou adicionar aqui, eu quero colocar 2 neurônios nela e eu preciso colocar a minha dimensão de entrada, dos meus dados. Como eu tenho uma feature só, a minha dimensão dos meus dados de entrada é 1. Então, o que essa camada vai fazer? Ela vai receber dados de uma dimensão e vai pegar esses dados e vai jogar para esses meus 2 neurônios aqui dessa minha camada intermediária, Eu vou adicionar aqui agora a minha camada de saída já. Vou deixar esse meu modelo só com uma camada intermediária ali. A minha camada de saída também vai ser do tipo densa. E como eu tenho só uma saída, um neurônio. Aqui sempre tem que ser a mesma quantidade de neurônios para a quantidade de saídas que eu tenho. Ok, então vou rodar isso aqui. Bom, eu tenho o meu modelo montado, O grafo do meu modelo está montado. Eu tenho um modelo sequencial, onde vai entrar dados de uma dimensão, A minha camada de entrada ela tem uma dimensão. Daí eu vou jogar para uma camada intermediária com 2 neurônios e depois vai passar por uma camada de saída com 1 neurônio para me dar uma saída só, Bom, então agora, tendo montado esse modelo, a gente precisa compilar esse modelo. A gente usa essa função compile e nessa função a gente vai jogar algumas coisas que a gente vai utilizar, Por exemplo, o meu otimizador. Qual que é o otimizador que eu vou usar aqui? Como a gente usou lá no do TensorFlow da aula passada o gradiente, o método do gradiente, então eu vou usar aqui o SGD, o método do gradiente também. A função de perda que eu utilizei lá na aula passada foi a função MSE. Então, vou utilizar aqui também para a gente poder comparar com o que a gente fez na aula passada. E nessa aula eu vou adicionar também algumas métricas. Eu vou colocar vários tipos de métricas aqui para a gente poder olhar. Vou colocar o MSE, vou colocar o MAE, vou colocar o MAPE e vou colocar o de proximidade do cosseno. Cosseno, proximidade. Beleza, coloquei todos, rodei. Foi. Então, criei o meu modelo, compilei o meu modelo, o que eu preciso fazer? O meu ajuste. Então, eu vou criar aqui uma
uma variável de histórico, por reg, foi isso, histórico reg. E vou chamar então o meu modelo Keras, né? O Keras Model, e vou usar essa função fit. A função fit é a função de ajuste do meu modelo. Para ela eu tenho que passar o meu x, né? Que vai ser a minha feature, o meu y, que é o target. E eu posso colocar aqui, por exemplo, quais são os números de épocas que eu quero. Lá a gente não usou 30 épocas, a gente vai colocar 30 aqui também. E aqui, essa variável aqui, ela vai me dar o quanto de informação vai ser exibida para mim durante o treinamento. Eu vou colocar o 2, que é o máximo de informação, ele vai mostrar tudo que estiver acontecendo. Daí a gente pode rodar, ó. Já rodou as 30. Viu quanto ele é mais rápido para rodar, né? É porque o Keras aqui ele já tem uma certa otimização, né? Ele consegue fazer muito processamento paralelo, então ele é bem mais rápido do que principalmente a versão estendida que a gente fez na aula passada, né? Aqui a gente, ao final das 30 épocas, a gente tem uma perda de 0,2652. A gente vai voltar lá nos da aula passada pra gente ver quanto que era a nossa perda no último. Ó, 26,29. Muito próximo, né? Muito próximo do que a gente viu utilizando esse modelo aqui. E se a gente analisar aqui, ó, a gente tem outros valores, né? Aqui, por exemplo, quando você tem a média, né? Aí a gente tem um valor de 0,4083. Quando ela é o percentual aqui, ó, a gente tem 30%. E no de proximidade do cosseno a gente tem 0,9. Lembra que esse aqui, quanto mais próximo de 1, melhor, né? Então, todas as minhas métricas aqui estão mostrando um bom desempenho, né? Bom, eu vou plotar o meu gráfico de perdas para a gente poder observar mais ou menos em relação ao que a gente viu na aula passada. Então, aqui basta eu plotar aqui o histórico. Qual que é o nome que eu pus? Histórico reg, isso. Ponto history. Ele armazena essa variável history e dentro dela, ela vai ter aqui dentre eles a variável loss, né? Então, vou pegar ela e vou plotar ela ao longo das épocas. Ó, se a gente observar aqui, por volta dos 10 também, né? É que ele tá se aproximando aqui do 0, né? Então, por mais que as primeiras épocas aqui, né, tenha sido diferente, né, a gente vê que ele tende mais ou menos ao mesmo comportamento, tanto com a utilização do Keras, quanto sem a utilização do Keras, né? Chega ali mais ou menos na 10ª, a perda já está chegando próxima a 0, lá para 20 ela já deu uma estabilizada, né? Então, 30 épocas foi ideal aqui para gente. Bom, a próxima coisa que eu quero fazer aqui é trocar o tipo de otimizador. Por quê? Uma das coisas que a gente tem que escolher aqui, né, é o tipo de otimizador. E ele pode sim influenciar no que é que vai acontecer no nosso treinamento. Então, aqui agora a gente vai criar um segundo modelo. Eu vou subir aqui e vou copiar para poder agilizar, né? Para a aula não ficar se estendendo demais por conta de digitação. Aqui onde eu tenho Keras Model, eu vou colocar Keras Model 2. Né? Ou vou deixar 2, é melhor, para não ter que ficar digitando muita coisa. Bom, a capa do modelo é a mesma coisa, né? Então, naqueles ali eu só vou mudar mesmo o nome que eu utilizei para o meu modelo. Agora, eu vou colocar
a parte do compilador e aqui eu vou trocar. Por quê? Porque eu tinha um otimizador do tipo do gradiente, né? E agora eu quero testar um novo otimizador. Vou testar o Adam. Então, vou colocar o Adam aqui e eu quero testar ele para ver qual que é a diferença dele para o SGD que a gente utilizou anteriormente. Vai dar diferença? Não vai? A gente vai ver isso. E depois vou colocar a fit. Antes de rodar aqui, como ele vai dar muita coisa, eu já vou copiar o do plot aqui também, né, para poder facilitar. E aqui não pode esquecer da gente trocar também aqui, ó, para o modelo 2, né? E aqui colocar um 2 aqui na frente e aqui também um 2. Porque se você deixar aqui como o anterior, ele vai pegar o modelo que você criou anteriormente, né? Ele não vai entender que você acabou de criar um novo aqui, não. Tem que trocar a variável. Bom, vamos rodar então e ver o que vai dar nisso aqui. Ao final das minhas 30 épocas, então, olha que beleza. Uma perda de 7,87. Que diferença, né? Olha lá. Ó. Não troquei aqui, né? Plotei o do anterior. Ó, a diferença do anterior para o de agora, ó. Foi bem ruim, né? Pode ser que eu não tenha dado tempo para ele, né? Pode ser que esse seja o problema dele. Então, o que a gente vai fazer? Vou pegar e vou aumentar aqui a quantidade de épocas dele. Se o problema dele for quantidade de épocas, tá resolvido, não é verdade? Então, eu não vou criar um novo modelo, não. Vou vir direto aqui e alterar já no número de épocas para poder agilizar o nosso tempo aqui, tá? Aqui eu vou vir aqui direto e colocar 100. Vamos pôr 100. Para a gente ver o que acontece. Bom, aqui eu tenho uma perda de 0,96. Já tá melhorzinho do que antes, né? Não tá ideal, mas tá melhorzinho do que antes. Vou subir de novo, então. Vou aumentar, mas vou pôr 1000, né? 100 ele não quis, vou colocar 1000. Esse daqui ele é rápido de rodar, não vai ficar tão pesado, né, para rodar essas 1000 aqui. E aqui a gente pode ver, ó, 0,26, bem próximo do que a gente tinha nos outros, né? Então, se a gente olhar só de a gente ter mudado o otimizador que a gente utilizou aqui, do otimizador do gradiente descente para o otimizador do Adam, a gente já teve aqui um aumento de custo computacional para se chegar no mesmo resultado, né? Enquanto o SGD ele chegou lá num resultado bom com 30 épocas, esse daqui ele demorou bem mais, né, para poder alcançar. Vou rodar aqui o meu gráfico de perdas e a gente vê aqui, ó, que um pouco antes dos 200 ele já tinha chegado próximo desse valor que ele está agora. Então eu não precisava ter chegado até o 1000. Mas o que eu vou fazer? Eu vou ficar testando para ver, eu coloquei 100, agora eu vou colocar 1000. Mas agora eu vou colocar 500. Agora eu vou colocar tanto. Não é assim, né? Essa não é a forma ideal, então, da gente realizar essa determinação da melhor quantidade de épocas para o nosso modelo finalizar. Qual que é o recurso que a gente tem, que a gente conversou lá no módulo 2, que o Keras nos disponibiliza para esse tipo de situação? A utilização dos callbacks. Então, a gente vai inserir aqui alguns tipos de callbacks para ver se isso vai dar uma melhorada no nosso modelo. Aqui, eu vou colocar lá dos callbacks do Keras, callbacks. Eu quero importar. Eu vou importar o early stopping, né? Obviamente, porque ele é o que faz isso de, se não tiver uma melhora, ele para.
né? Mas eu vou importar alguns outros também para a gente já ver como é que eles funcionam aqui. Como, por exemplo, o Model Checkpoint, que é aquele que vai, a cada época, ele vai fazer ali uma gravação para a gente do modelo naquele momento. E eu vou também pedir aqui o TensorBoard. Beleza. Rodei, importei eles. Agora vou lá copiar meu modelinho para poder fazer a modificação dele. Copiei. Foi. Aqui agora vai ser modelo 3, né? Então, aqui eu uso Ctrl D, né? Clico num completo, uso Ctrl D, todos os iguais vão ser selecionados, que basta trocar para 3, todos já vão ser atualizados. Ok, meu modelo 3 é aquela mesma carinha, né? Sequencial, com as camadas densas. Daí vou compilar ele para o Adam, né? Utilizando as mesmas coisas aqui. E o meu histórico vai ser um histórico 3. Qual que é a diferença para quando você utiliza os callbacks aqui? Eu compilei ele. Depois que eu compilei, eu vou fazer uma inserção aqui dos meus callbacks. Vou chamar aqui uma variável aqui de callbacks do meu modelo. Callbacks do modelo. E aqui eu vou colocar quais são os callbacks que eu vou utilizar. O primeiro que eu quero é o Early Stopping. Eu vou passar para ele o que eu quero monitorar para essa variável monitor. Eu quero monitorar a perda, não é? Então, eu vou colocar aqui loss. E outra coisa que é importante da gente passar para ele é essa variável patience, que nada mais é que quantas épocas ele vai esperar, épocas que não tenha melhora, para que ele finalize o seu modelo, o seu treinamento do seu modelo. Eu vou colocar aqui uma paciência de 5. Se ele não melhorar dentro de 5 épocas, ele finaliza o treinamento. O Model Checkpoint. O que eu preciso passar para ele? Preciso passar como que eu vou salvar aqui esses meus arquivos, né? Então, eu quero colocar aqui, por exemplo, modelo regressão Keras, né? Na verdade, vou colocar aqui o Keras Model 3 para eu poder utilizar os valores dele, né? Então, eu utilizei o Keras Model 3, eu vou colocar o valor da época dele, né? Epoch. É assim que ele salva. E eu vou colocar aqui esse 02D só para que ele salve para mim só 2 decimais, né? Para não ficar um nome muito grande ali no nome do meu arquivo. E da perda, eu quero que ele salve aqui também. Por quê? Porque se ele coloca só a época, eu não sei mais ou menos quanto que estava a perda ali, né? Para eu poder resgatar depois, talvez seja interessante eu olhar também quanto que sobrou de perda ali para mim. Então, eu ponho o ponto 2F, né? Para ele me dar ali só os dois pontos de float, né? Para depois da vírgula. E esse meu arquivo, ele vai ser salvo em um formato H5, né? Que é um formato próprio dele ali. Eu vou monitorar o que aqui? Vou monitorar a perda. Então, a mesma coisa que eu fiz no Early Stopping. E por fim, eu quero também o TensorBoard, para a gente poder conseguir ver nele o que está acontecendo. Então, eu vou passar aqui para ele um diretório para essa variável logdir, e nesse diretório é onde eu vou salvar os meus logs aqui para utilização depois, para visualização deles, né, no TensorBoard. Ok. Coloquei aqui, criei aqui então os meus callbacks do modelo, pronto. Não, a gente precisa, né, inserir agora esses callbacks que a gente quer utilizar aqui. Como é que a gente faz? Dentro da nossa função fit ali, né, do nosso
do nosso ajuste, a gente vai colocar aqui, enviar para essa variável callbacks dele, quais são os callbacks que eu quero utilizar, que são os que eu acabei de fazer. Callbacks modelo. Agora sim eu posso rodar. Aqui eu devo ter posto alguma coisa. Isso. Aqui coloquei ponto ao invés de vírgula. Troquei aqui. Pronto. Tá treinando. Tá treinando. Enquanto ele tá treinando, ele tá salvando. E ele tá analisando para ver se ele pode ou não parar antes da hora, né? A gente vai esperar então a possível parada dele. Finalizou. Ó, enquanto eu tava lá com 1000 épocas, eu podia ter colocado 327, ele tinha parado, né? Podia ter colocado menos, talvez umas 350 ali, né? Algo assim, estaria de bom tamanho, né? Não precisava desse tanto aqui. Como é que eu faço então para visualizar essas coisas aqui que eu salvei no TensorBoard, né? A gente já viu como é que o early stopping funcionou, né? Parou de melhorar, finalizou. Agora vamos ver o TensorBoard. A gente usa esse %, aí coloca o load xt TensorBoard. Isso aqui ele vai estar dizendo para, né, carregar então a extensão do TensorBoard aqui no meu Google Colab. E em seguida, opa, não era para ter mudado aqui não. Vou voltar aqui, né, tudo minúsculo. E eu vou colocar aqui também esse porcentagem aqui, então eu vou chamar esse TensorBoard e vou passar para ele tracinho, tracinho, que o meu diretório aqui de logs é o logs. Vou rodar. Ó, ele tá abrindo para mim o TensorBoard. Aí, beleza. Tá carregando. Ele é um pouquinho pesadinho aqui quando a gente usa ele aqui. Mas olha lá, facilita muito para a gente conseguir ver, por exemplo, os gráficos, né? Olha lá como facilita para saber olhar todos os gráficos ao mesmo tempo, por exemplo, né? Aqui ele vai te dar valores em pontos do gráfico, né? Para você ver como é que ele se comportou. Esse aqui ele tá por épocas, né? Então aqui, ó, a perda nas épocas, ó, lá em 250 ele estava com valor de 0,3, né? Ele foi diminuindo aqui, ó, 0,2656, 0,2652. Realmente, na hora que ele parou de melhorar, ele fez a sua parada, né? Eu posso olhar todos aqui que eu quiser, né? Para ver como é que eles se comportaram. E eu também posso conseguir visualizar esses gráficos em termos de tempo, né? Se eu vou subir aqui, ó, ao invés dos passos, eu vou colocar esse relativo. Olha lá, ele demorou aproximadamente 18 segundos, né? Olha, ele vai dar pra gente, ó, relativo aqui a tempo, né? Ele vai te dar o seu treinamento em outras formas também para você poder analisar, né? Se você colocar os seus dados também né, para ser inseridos nesses logs do TensorBoard, eles vão aparecer aqui também e eles vão poder ser analisados também. Como aqui a gente só colocou coisas do treinamento, só está aparecendo coisas do treinamento, né? E a última coisa que eu quero mostrar para vocês é como é que você faz para utilizar as coisas que você salvou lá utilizando o Model Checkpoint. Porque eu salvei, eu estava treinando, eu salvei, mas e agora? Como é que eu faço para poder carregar depois esses dados, né? Bom, vou abrir aqui essa pastinha. Ó, tá vendo? Aqui salvou todos os momentos que eu tive, né? Então aqui, ó, a cada
esse primeiro valor aqui é a época e esse segundo valor é qual que é o valor de perda que eu tinha nesse momento. Vamos supor que eu queira esse aqui, ó. Eu queira rodar, eu queira pegar esse 106 aqui, né? Da época 106 e pegar os pesos dele ali, ele naquele ponto, eu quero rodar ele de novo para o meu modelo. Eu vou pegar e vou colocar aqui o meu modelo. Keras Model. Vamos supor que eu quero jogar ele lá no 3, né? Lá no 3 eu quero carregar os pesos, então load weights, né? Fazer um carregamento de pesos a partir desse meu arquivo ali, ó, que é o Keras Model 3.106 underline 2.94.h5. Pronto, rodei. E o meu modelo do Keras, então, agora ele tá com os meus pesos desse momento aqui. Se eu for fazer algum tipo de predição, qualquer outra coisa que eu for utilizar em relação a esse modelo, ele vai estar nesse ponto aqui dessa época 106 e a gente vai poder trabalhar com a utilização desses pesos nesse ponto. Bom, espero que tenha ficado claro a utilização então desses callbacks, como é que se realiza a regressão utilizando o Keras e quais as semelhanças e diferenças em relação à implementação com o TensorFlow sem a utilização da API Keras. Na próxima aula, a gente vai começar a implementar o segundo tipo de modelo de aprendizado supervisionado, que é o modelo de classificação. Eu te espero na próxima aula.